Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo você vai aprender sobre o Array Path, ou seja, um array que segue um caminho. Ele é o segundo tipo aqui em cima e o nosso terceiro tipo do curso. Bom, para fazer o Array Path, eu gostaria de mostrar para você primeiro o Array Path seguindo uma linha. Então, por exemplo, vamos criar uma linha aqui com comprimento igual a 1000, né? Então, nós temos aqui 1000 centímetros, por exemplo. E nós vamos inserir aqui no início da linha uma cadeira, né? A cadeira está aqui na lista de blocos. Inserção de bloco e Enter, né? Com todas as opções marcadas. E, e aqui está falando que ele foi criado em milímetro, então eu deixei lá units em milímetro também, para a gente não ter diferença entre unidades aqui. Uniform Scale, ok. Eu vou colocar, nós vamos inserir a cadeira aqui no início. Então, a escala é 1 mesmo, e a rotação é girando, quando ficar direcionada para baixo, eu clico, né? Bom, eu quero utilizar o Array Path para colocar aqui o máximo de cadeiras possível. Tá, ok? Eu poderia utilizar o Array retangular também, né? Então, nós vamos fazer isso. AR Enter. Eu vou selecionar o que eu quero copiar a cadeira. Dou Enter. E nós queremos o array path, tipo path e selecione o caminho. Eu vou selecionar aqui a linha. Ao fazer isso, ele já determina aqui uma quantidade de cadeiras com um espaçamento entre elas. Vou dar Enter para sair. Selecionando o array, nós podemos alterar aqui através da setinha, né? E podemos alterar aqui em cima também. Reparem que o número de itens ele está travado. Para destravar é só clicar ao lado. Tranquilo? Nós queremos aqui o máximo de cadeiras possível, ou seja, nós precisamos determinar então o espaçamento entre elas. Para determinar o espaçamento entre elas, eu preciso saber qual a largura dessa cadeira. Essa cadeira tem 46 centímetros. Se ela tem 46 centímetros, eu poderia simplesmente dividir 1000 por 46, né? Mas, ao invés de fazer uma conta, nós podemos aqui colocar que a distância entre elas é de 46 e o e aí podemos determinar, por exemplo, que o total é de 1000, né? E a distância entre elas de 46. Estamos testando aqui. Ao mudar um, ele automaticamente muda o outro. A gente pode fazer por aqui também, olha. Se eu tenho que a distância é de 46, ou seja, está uma lado a lado com a outra, eu posso clicar aqui na setinha e vir até o final. E ele faz essa distância aqui para mim, né? Ele determina aqui o máximo de cadeiras que pode ser colocado, ou seja, 22 cadeiras. Ainda me dá a quantidade aqui em cima. Tá certo? Bom, vamos fazer este mesmo exercício, só que agora em, em uma circunferência, pode ser? Vamos testar aqui, olha só. Vamos fazer aqui uma circunferência de raio igual a 200 e nós vamos colocar aqui a nossa cadeira aqui em cima. Escala 1 direcionada para baixo, ok. Eu quero saber quantas cadeiras caberão aqui, né? O máximo de cadeiras. Bom, AR Enter, eu seleciono a cadeira, dou Enter, tipo Path. A curva é a circunferência, poderia ser um array polar, né? E nós sabemos aqui que a quantidade de cadeiras, a medida é de 46, né? Entre elas, número de itens, eu desmarquei aqui para ele poder calcular. Bom, 46, né?
eu posso colocar aqui um 45, vamos ver. 45, olha, posso colocar aqui um 44, porque existe uma inclinação, né? 44. Posso colocar aqui 43. O 43, ele ainda aceitou. 42, eu acho que menos de 42, uma cadeira vai entrar na outra. 41, né? E aí uma cadeira entrou na outra. Então aqui eu consigo no mínimo 42. E cabem mais, né? Eu posso aumentar aqui o número de itens para 30. Eu posso aumentar para 28. Posso aumentar para 29. 30, vamos testar aqui. Então, um comando 30 não, 29. Então é o máximo. É, então, um comando que permite essa aproximação, sem precisar fazer cálculos, né? Vamos fazer outro exemplo aqui. Nós vamos criar aqui uma linha com 1000 de comprimento, uma outra linha do ponto médio 100 para cima, 1 metro para cima, e nós vamos com o comando arco, A de arco, sem entrar aqui em nenhuma opção, nós vamos clicar nesses três pontos aqui. A de arco e clica nesses três pontos. Aí nós temos esta corda, né? E aqui no início eu vou colocar a nossa cadeira, eu vou inserir aqui a nossa cadeira, com escala igual a 1, só que eu quero ela perpendicular ou tangenciando naquele ponto, né? Eu quero ela perpendicular ao raio, né? Ou na direção, no sentido do raio. Para isso, né, eu estou girando a cadeira, eu vou afastar e passar o mouse por cima do arco, para ele me mostrar o centro deste arco. Então, o centro dele está bem distante, por isso que eu tive que dar um zoom aqui, e vou clicar no centro. Quando a gente clica no centro, a gente define que essa cadeira está na direção do raio, tangenciando este arco, né, perpendicular aqui ao raio. Bom, array, AR, Enter, vou copiar a cadeira, Enter, Path é o tipo, e vou selecionar o arco. Eu quero o maior número de cadeiras possível, então eu vou destravar aqui o número de itens, vou colocar aqui o valor da cadeira, 46, né? E 46 é o que a gente quer agora. E vou trazer aqui para o final, para a gente ter, para o final do arco, para a gente ter o maior número possível. Cliquei na setinha e trouxe até o final. Vamos fazer agora um offset de 2 metros, ou de 1,20 m. Vamos fazer um offset aqui de 1,20 m, de 120. E tá bom, a gente poderia continuar aqui, mas tá ótimo esse tanto. E vou inserir em cada parte dessa cadeira, em cada início do arco, uma cadeira, a nossa cadeira. Da mesma forma, com escala igual a 1 e clicando no centro para definir a, a posição dela, né? O alinhamento dela aqui. Para não ter que inserir a cadeira e fazer tudo de novo, nos outros arcos eu vou copiar, tá ok? Então eu vou copiar desse ponto para esse e para esse. Array, polar, polar não, path, né? Seleciono a curva e determino aqui o valor igual a 46. Tudo bem? Ele já me dá o total, não precisei nem destravar. Olha só. De novo, AR, Enter, seleciono, tipo path, caminho, seleciono o caminho e coloco aqui 46. Mais uma vez ele calcula até o final, não precisei nem destravar. E, novamente, mais uma vez,
46 é a distância que eu quero entre elas, e ele coloca o máximo para a gente. A gente olha para um exercício desse pronto e acha extremamente difícil fazer isso, e não é. O ArrayPath traz a solução, torna o processo simples e tentem fazer aí, por favor, e criem novos exercícios. É, Tem um outro exercício muito interessante também que a gente pode fazer aqui com o ArrayPath, o Array seguindo o caminho, que quando a gente tem uma spline, spline é uma polilinha, PL de polilinha com S na frente. É um smooth polyline, tá? Esse comando spline é um comando que a gente pode criar uma polilinha curva, né? E ao criar uma polilinha curva, você pode colocar nessa polilinha um bloco, né? Inserir aqui no início dessa polilinha um bloco, e ele pode ser distribuído ao longo dessa curva, né? Então, por exemplo, no caso aqui da nossa cadeira, né? Eu posso colocar a cadeira aqui no início, escala igual a 1, e vou tentar alinhar aqui o máximo que eu puder, tudo bem? Inclusive eu posso definir aqui para pegar esse alinhamento, eu posso ligar o Snap Nearest, que está desligado, que ele pega um ponto qualquer, porque aí eu consigo me aproximar aqui, olha, eu pego um ponto qualquer e eu consigo aqui uma aproximação tão grande que é como se a cadeira estivesse ali alinhada com o início da curva, né? E não precisando mais do nearest, o ponto mais próximo de onde eu clicar, eu desligo porque ele atrapalha, né? Ele ajuda, e se deixar ligado ele atrapalha, o tempo todo ele atrapalha. Então nós podemos fazer um array aqui e ver o que vai acontecer. Olha só, eu vou fazer um array path, né? Vou selecionar a curva e ele segue a curva e eu posso determinar aqui a distância que eu quiser. Eu não calculei a distância antes, mas eu posso calcular. Eu tenho uma cadeira aqui, olha, onde eu posso tirar essa informação, por exemplo, que ela aqui tem 54 e 51, né? Se ela tem 54 e 51, então eu posso determinar aqui que a distância entre os itens é de 54,51. E ela fica grudada uma atrás da outra aqui em sequência, tá ok? Ou então eu posso simplesmente falar que essa cadeira poderia ser uma cadeira, pode ser poderia ser uma árvore, poderia ser um objeto qualquer, tá ok? Furos numa placa, um estacionamento. Eu posso determinar aqui, por exemplo, se fossem árvores, que essas árvores podem estar espaçadas de 300 em 300, tudo bem? E assim por diante. De 2 em 2 metros eu teria uma árvore, 200 em 200. É assim que funciona o comando ArrayPath. Então, um comando sensacional, que se não fosse ele, daria extremo trabalho fazer isso em grande quantidade, por exemplo. Até o próximo vídeo. Até lá.